a minha fala precisa começar com uma pergunta. E a pergunta é: as coisas estão sendo como elas deveriam ser? Talvez a estrutura da língua portuguesa, o gerundismo, né, estar sendo, fique meio estranho, mas eu preciso que você pense consigo mesmo, me responda se o que você observa nos diversos segmentos da sociedade estão de acordo com aquilo que elas foram projetadas para ser, determinadas para ser, estabelecidas para ser por lei. A gente olha as coisas e acha tudo muito estranho. Você olha o futebol e fala, não tem motivo para ter uma falta nesse espaço ou nesse tipo de jogada. Aí você descobre que alguém se vendeu para uma casa de apostas e com aquela falta conseguiu levantar algum dinheiro. Você olha para a política e olha e vê pessoas que você pensa de maneira direta, não é possível, ele não deveria estar ali, ele não tem a dignidade, a qualificação, o conhecimento. As coisas não estão sendo do jeito que deveriam ser. Você olha para alguns comércios que você poderia ficar realmente inspirado por conta do comerciante, falar é um homem de sucesso, fez grandes negócios, mas aí você vê que as contas não fecham, não entra clientes naquela loja, e a gente acaba até mais à frente descobrindo que aquilo é apenas uma fachada para atividades ilícitas. Existem muitas situações que não são como deveriam ser. Muitas atividades que não cumprem a sua função, o seu papel, o seu objetivo social. E se isso acontece nos esportes, na política, no lazer, nos mais diversos segmentos da sociedade, acontece na igreja também. E, aliás, não é de hoje. E alguém, vendo que as coisas não eram do jeito que deveriam ser, tocado pelo Espírito Santo e levado pela coragem, se posicionou diante disso. É claro que 100 anos antes, figuras como John Hus, Savonarola, Wycliffe, já vinham preparando o caminho, mas nesta noite cabe o destaque ao nome de Lutero. Nascido no final do século XV, Lutero traz ali a sua jornada espiritual, muito forte, marcada pelo medo. Um dia, em meio a uma tempestade, um raio caiu próximo dele, e naquele dia ele decidiu dedicar-se à fé. Tornou-se discípulo de Santa Bárbara, ou um seguidor de Santa Bárbara, dentro da religião vigente então. Ali, Lutero começa a sua jornada, e ele decide se aprofundar, vai para um mosteiro agostiniano, e ali aprofunda os seus estudos, e até objeto de escárnio dos seus colegas, porque ele decide estudar a Bíblia. Naqueles dias, o estudo mais forte se concentrava nas literaturas papais, nas encíclicas da igreja, nos documentos oficiais da única religião cristã autorizada e oficial. Lutero se aprofunda, em 1512 torna-se doutor e começa a lecionar. E o seu grupo de alunos, em 1516, começa a estudar o livro de Salmos. Na sequência, quando eles concluem o estudo de Salmos, onde ele, que já era alguém amedrontado, fica de frente cada vez mais com um Deus que que pune, que repreende. O medo toma conta do seu coração, mas o estudo subsequente, na alternância dos livros, é o estudo do livro de Romanos. E quando Lutero começa a estudar o livro de Romanos, ele se depara com textos que deixam clara a não necessidade de intermediários entre Deus e o homem. A não necessidade de algo que era muito forte nos seus dias. A cobrança de valores para se entrar no céu. Quando lê, logo no início, Romanos, capítulo 1, versículos para nós hoje, já na nossa divisão da Bíblia, 16 e 17, quando ele descobre que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o que salva o homem não é a intervenção feita por terceiros e muito menos o dinheiro vil. Ele é confrontado, e ali no seu quarto escuro, lendo a luz de vela, ele é iluminado
pelo Espírito Santo e se posiciona. O versículo lido pode ser até, inclusive, destacado nessa solenidade, quando a Bíblia diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O versículo 17 ainda enfatiza dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Cabe o destaque que na ânsia da construção da Catedral de São Pedro, ali cobradores de indulgências atuavam de maneira fervorosa, e o mais famoso entre eles, Tetzel, não hesitava em dizer: quando uma moedinha na caixa de coleta tilintar, uma alma do purgatório vai se salvar. Sim, se juntavam ali nas missas pessoas querendo tirar seus pais, avós e pessoas amadas do purgatório, querendo antecipar a danação do inferno, e colocavam ali todas as suas finanças. E Lutero, vendo que as coisas não eram do jeito que deveriam ser, se posiciona diante das 4 grandes mazelas que envolviam aqueles que queriam ter uma espiritualidade pura, porque em todos os movimentos existem pessoas puras, iluminadas por Deus, de bom coração, mas que por vezes são sufocadas pelo sistema. Ele vendo o clamor do povo, o Deus do órfão e da viúva sendo afrontado pela postura de homens gananciosos, e as 4 mazelas que eu citei, a cobrança de indulgências, valores para comprar um espaço no céu, a venda de relíquias. Alguém calculou que se somassem os pedaços da cruz autênticos que estavam sendo vendidos naqueles dias pela igreja romana, você teria dormentos o suficiente para fazer trilhos de trem que atravessariam toda a nossa nação. Além das indulgências e também da cobrança e da venda de relíquias, o movimento da Inquisição, que se posicionava contrário a todos aqueles que levantavam a sua voz ou que questionavam a igreja, inclusive mandando para a fogueira, todos aqueles que defendiam a ciência, que de alguma maneira confrontavam a autoridade papal e a autoridade dos padres. Sim, entre as 4 mazelas, além das questões ligadas à Inquisição, tínhamos ainda a podridão e a contaminação do clero, com suas farras, orgias e até prostíbulos específicos ali para os religiosos. Diante de tudo aquilo, Lutero se levanta e prega na porta do castelo do Wittenberg as suas 95 teses. Há quem diga que não foi pregado, que ele enviou de forma direta para o líder da igreja. Isso para nós é um detalhe que não é relevante. O que é importante é que aquele homem, outrora cheio do medo, outrora fugindo da ira de Deus, agora iluminado por Deus, traz à tona a realidade de que o justo vive pela fé, porque ele achou nas páginas da Bíblia Sagrada. E nas páginas da Bíblia Sagrada, ele trouxe uma defesa para que essa estivesse nas mãos do povo. Não mais na língua morta, não mais no latim, não mais numa língua restrita a poucos, mas na língua que gente simples como eu e você pudesse ler, encontrar o amor de Deus, encontrar as palavras da verdade, encontrar a declaração de Deus, do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna no acesso direto à pessoa bendita de Cristo Jesus. Só a Escritura, só a palavra, só a graça, só a fé, só a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, somente a Deus glória. Os 5 solas da reforma, defendidos, trazidos e, por que não dizer, instrumentos de um desafio para um sistema hegemônico. O cenário era favorável, porque os reis já estavam cansados de serem cobrados por Roma. Os impérios germânicos, austro-húngaros e demais
localidades europeias se levantaram e acolheram esse movimento da reforma. Na Inglaterra, os puritanos, na Inglaterra também a figura ali do movimento que se inicia. Temos na Suíça os próprios reformadores dos quais nos debruçamos nesta noite. Na Alemanha, os luteranos, na França, os huguenotes, e assim o fogo da reforma se espalha. Nós aqui, na maioria, não somos reformados, mas somos beneficiários da reforma. Fomos beneficiados por esse movimento, por essa iluminação de Deus que trouxe a luz dos homens. Poderíamos falar, sim, no livro de Apocalipse, fazer uma comparação dos diversos momentos da igreja, mas a nossa hora é avançada e eu preciso dizer para você apenas que a reforma protestante trouxe mudanças culturais, trouxe mudanças econômicas. Os integrantes desta casa, fatalmente, já leram Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, já fizeram estudos da influência da nova maneira de ver a vida, seja a vida no âmbito pessoal. Lutero casa-se com Catarina von Bora, mostrando ali o exemplo da formação da família, da importância da família e da necessidade de que um líder religioso, para aconselhar, para conviver, precisa conhecer os dilemas e os desafios na vida prática e ter autoridade e não ficar aí à margem da sociedade fazendo as coisas às ocultas. Mas não só no ambiente íntimo, mas também no ambiente social. Ciências se ampliam, pessoas que traziam ali falas com medicamentos, com possibilidades de tratamento, e que por conta disso foram para a fogueira, olhares na própria ciência, mudando a cosmovisão do sistema em que considerava a Terra como o centro do universo, começa a entender o sistema solar. E tantas melhoras, mudanças, avanços que esse movimento trouxe para a economia. Podemos dizer que a voz subsequente a Lutero, Calvino, traz ali no seu ambiente a realidade de que cada pessoa cada homem chegando à sua cidade, tinha 30 dias para conseguir um emprego. Se não tivesse uma atividade, seria expulso da cidade. Enquanto a ética vigente de então, do sistema católico, dizia que a pessoa nascia pobre e deveria morrer pobre, porque essa era a vontade de Deus, perpetuando assim o domínio, o controle sobre as pessoas, garantindo ali a posição dos líderes, manipulando os necessitados. A ética protestante já traz a verdade do Deus que abençoa, do Deus que prospera o trabalho dos homens, do trabalho como um ministério, como uma condição de você servir ao Deus e ao próximo. Aquilo que ecoa nas palavras do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada: quem roubava, não roube mais, agora trabalhe, fazendo o que é útil para servir o próximo. Veja, minha senhora e meu senhor, amado irmão, nesta oportunidade em que destacamos a reforma protestante, que trouxe a Bíblia para as nossas mãos, que trouxe a liberdade de expressão, a liberdade de podermos cultuar. Temos na figura, inclusive, de John Comenius, o destaque para a área da educação, tão preciosa nesta casa, e de tanto destaque do nosso vereador, que zela também por este assunto. Comenius disse que a escola não é um ambiente de mera decoração, de decoreba, ou de apenas repetir coisas que já foram ditas. É um ambiente para se pensar, para se descobrir, para se criar, para poder combinar conhecimentos, e assim, então, a humanidade tem tantos avanços. Poderíamos falar das artes, das ciências, da política, da economia, mas vamos nos restringir à realidade em que a chegada de um povo que ama a Deus,
que não teme aos homens, que não é mais intermediado no seu acesso a Deus, que entendeu que na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que Deus no alto traz ali o acesso para que os homens falassem a Ele de maneira direta, a realidade de uma mudança da sociedade, de um avanço e de um progresso. Tanto é verdade isso, que no final do século XIX, alguém que ocupava uma casa como essa, chamada Rui Barbosa, que não era evangélico, que não era reformado, que não tinha no seu currículo as jornadas no ambiente eclesiástico, traz uma discussão muito séria. Ele traz para que constasse na nossa Constituição de então, a realidade de que era necessário abrir espaço para a fé protestante, para que os evangélicos tivessem vez e voz no nosso país. Eu não sei se você sabe, mas com a chegada de alguns europeus na Holanda, da Holanda na Bahia, de americanos no interior de São Paulo, chegaram irmãos evangélicos, irmãos que conheciam o Senhor Jesus, que foram batizados nas águas, que amavam a palavra de Deus, que iam por todo mundo e pregavam o evangelho, mas eles foram rapidamente silenciados pela igreja de então. Líderes religiosos, alguns deles inclusive tidos por padroeiros de cidades, incitavam jagunços a matarem os irmãos. Talvez você não saiba, nós reformamos a igreja agora recentemente, excelentíssimo vereador, e colocamos uma cruz na frente do templo, e algumas pessoas causou estranheza. Hoje, até para essa provocação, eu vim com uma cruz na lapela. Alguns diziam assim: vocês são evangélicos, vocês não têm direito a usar a cruz não é de vocês, sem saber a história do Brasil. A cruz, o símbolo, a cruz vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou o terceiro dia, é o símbolo do lugar aonde o nosso Senhor entregou a vida em nosso lugar, onde Ele nos substituiu. É um símbolo cristão, mas que no final do século, até o final do século XIX, ele não era autorizado a ser ostentado em nenhum prédio público. Essa foi a primeira regra estipulada no nosso país. Tudo bem, se eles querem se reunir para cultuar, eles podem cultuar, mas eles não podem ter nenhum símbolo cristão. Evangélicos de então não eram enterrados no cemitério público. Evangélicos de então não eram, inclusive, reconhecidos no direito civil por conta da não ter uma certidão de batismo. Em 1891, portanto, Rui Barbosa traz essa fala e essa defesa, que justifica uma casa como essa valorizar o evangelho, que justifica uma casa como essa valorizar os evangélicos, gente de bem como você que está aqui essa noite depois de um dia, uma jornada de trabalho, gente que ajuda a produzir o crescimento dessa cidade, que honra com seus impostos, que dá exemplo com a sua vida digna, que inclusive ajuda a minimizar as mazelas da cidade. Tenho certeza que homens mais nobres do que eu, homenageados nesta noite, que poderiam ocupar essa tribuna, que exercem trabalhos que, com toda certeza, a eternidade trará justa recompensa, pois a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tem ajudado pessoas a saírem das drogas, pessoas a saírem dos vícios, casais serem restaurados na sua jornada, filhos serem encaminhados para o estudo, para uma vida digna, uma sociedade, um bairro melhor, uma existência melhor. Eu quero concluir a minha fala. Uma vez que a pergunta inicial foi: as coisas estão sendo como deveriam ser? Uma vez que eu demonstrei para você que Lutero, quando viu que as coisas não estavam sendo do jeito que deveriam ser, se posicionou, a pergunta nessa noite continua ecoando nos nossos corações. Para que cada homem e cada mulher tenha consciência aqui daquilo que foi o lema da reforma: igreja reformada, sempre se reformando. E com isso, um convite para cada homem e cada mulher, à medida que ver aquilo que não está sendo como deveria ser,
se posicionar, atuar como reformadores contemporâneos, ajudar a vivermos um tempo melhor. Lutero, nas suas 95 teses pregadas no Castelo de Wittenberg, a tese número 13 traz um incentivo para todos nós. A tese 13 de Lutero dizia assim, que o amor exercido, vivido, praticado, ele lança fora todo o medo. Está na Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 1, versículo 18. Quando alguém perguntou se ele não tinha medo de morrer, ele disse que ele tinha mais amor pelas almas. Assim, como esse homem que com medo de trovão, cheios de medo, nós encontramos um exemplo de força, de vitalidade, de transformação, encontramos na reforma um chamado para que nós venhamos a ser instrumentos de Deus para corrigir aquilo que não está sendo do jeito que deveria ser. A minha fala conclusiva poderia ser: Pindamonhangaba, coragem, coragem! Mas nós vimos que Lutero não teve coragem, ele teve amor. Quem espantou o medo foi o amor. Cidadãos pindenses, Câmara Municipal no seu representante, em cada um daqueles que nos acompanham, amemos o próximo, sejamos instrumento do Deus de amor e assim continuemos ainda hoje levar empunhada a bandeira ensanguentada do Calvário, reformados, sempre reformando. Que Deus nos abençoe.